Fala pessoal, Deus abençoe a sua vida. Vamos a uma reflexão rapidinho. Nós estamos iniciando hoje esse novo horário de mensagens. Vai sempre entrar ao ar às 17 horas. Vai ficar gravado para você assistir. E nós vamos refletir um pouquinho, em poucos minutos, a palavra de Deus. Você gosta da palavra de Deus? Então todos os dias a partir de hoje nós teremos às 17 horas. Uma mensagem curta para poder nos ensinar algo, nos fortalecer e entender a vontade de Deus para a nossa vida. Eu já peço que você curta o vídeo, compartilhe o máximo que você puder, porque a palavra precisa ser compartilhada. Ela precisa chegar a pessoas que necessitam de ouvir a mensagem que você está ouvindo agora. Então me ajude a divulgar, me ajuda curtindo o vídeo, que aí o YouTube entrega para mais pessoas. Se inscreva no canal e vamos crescer espiritualmente. A mensagem de hoje é Jeremias capítulo 18. Ele fala assim: palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Veja bem, nós temos algumas lições nessa primeira parte aqui da mensagem. Ele convida o profeta a uma reflexão e ele fala assim: na minha mão. O que adianta ser vaso e não estar nas mãos de Deus? Porque o oleiro, ele só pode consertar o vaso que está na mão dele, que se entregou para ele. O oleiro é o nosso Deus, é o nosso Senhor. Para que ele possa consertar a tua vida, nós erramos, nós somos seres humanos. Quando você lê a Bíblia, você vai ver, na maioria das vezes, ele cobrando justiça. Porque não tem como ser santo nesse mundo. Só Jesus que passou nessa terra e não pecou. Então, quando você errar, falhar, se encontrar numa situação onde você diz assim: eu preciso me consertar. Deus é o seu oleiro. Nas mãos dele, ele quebra e faz tudo de novo. No mundo, as pessoas vão criticar uma pessoa que erra. Mas com Deus, não. Com Deus é só se colocar nas mãos dele. Ele não vai ficar perguntando, questionando o que você fez, por que você fez. O que ele precisa é de honestidade, sinceridade, jogar limpo. Eu já perdi as contas nesses 22 anos pregando o evangelho. Quantas pessoas eu atendi que viveram na hipocrisia durante anos. Pessoas que viviam na igreja e até faziam a obra e tinham amantes. Era um vaso fora da mão do oleiro. Por isso o oleiro nunca teve condições de refazer aquela vida. Como assim não teve condições? Não é que ele não tenha poder, é que ele precisa que a vida esteja na mão dele. Ele disse: assim sois vós na minha mão. A nossa vida, se não estiver na mão de Deus, ela não vai ser consertada. Aí ele segue dizendo: no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino para o arrancar, derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer. Olha só, Deus mostrando o seguinte: se você houver arrependimento numa pessoa, eu volto atrás. Aquilo que estava para acontecer, com a minha permissão, eu não vou permitir mais. Eu volto atrás, se houver arrependimento. Se não houver arrependimento, o mal alcança. Sabe? A dificuldade alcança. Aí ele segue dizendo o seguinte, no versículo 9: e no momento em que eu falar acerca de uma nação, de um reino, para edificar e plantar, se ele fizer o que é mal perante mim e não der ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que haveria de fazer. Bom, se Deus falar assim:
eu vou abençoar essa pessoa. E essa pessoa pecar e não se arrepender, ele também volta atrás. Para Deus não há nenhum problema. Sabe, às vezes a pessoa fica assim, você deu sua palavra, você não pode voltar atrás. Eu penso que eu posso voltar atrás de qualquer coisa. Imagina se eu empenhei minha palavra com minha filha, de dar um presente a ela, e ela passa a ser rebelde. Eu tenho que seguir com a minha palavra, ou eu posso voltar atrás? Eu posso voltar atrás. Não há nenhum problema nisso. Eu já expliquei para ela. Se o papai prometeu alguma coisa para você, e você não merecer, eu volto atrás do que eu prometi. Deus é a mesma coisa. Ele diz, se eu prometi edificar, abençoar, e essa nação pecar e não se arrepender, eu volto atrás. Se eu prometi punir, sabe, tirar, e essa nação se arrepender, eu volto atrás, eu não vou punir mais. Com Deus é assim. O que Ele precisa de mim, de você, é jogar limpo, é entender, é a gente entender que dele não se esconde nada. Ele sabe de tudo que você vê, de tudo que você fala, de tudo que você pensa, de tudo que você faz. Coloque sua vida nas mãos dele. Tenha sua vida nas mãos dele. E agora eu não estou falando de igreja, de religião. Eu estou falando para colocar a vida na mão de Deus. Você pode fazer isso agora. Quando terminar a mensagem, você fazer uma oração pedindo a Deus, Deus, eu quero ser um vaso, um barro na tua mão. Porque eu sei que, como oleiro, o Senhor é perfeito. E eu entendi que a minha vida tem que estar na mão do Senhor. Não é na igreja, na mão do líder que você tem espiritual. Muitas pessoas se enganam em achar que estar na igreja é estar na mão de Deus. Até o diabo está na igreja. Os maiores fofoqueiros que você conhece estão na igreja. Os maiores hipócritas estão na igreja. Está lá dentro. Está na igreja. Não significa que a pessoa está nas mãos de Deus. Não significa que ela é um barro na mão do oleiro. Um barro na mão do oleiro é a pessoa que é humilde, que se arrepende, que reconhece seus erros e diz, Senhor, sem a tua presença eu não posso viver, sem o teu espírito eu não posso seguir em frente. Então medita nessas palavras de Jeremias capítulo 18. Nós somos barro, mas para sermos moldados por Deus, que é o oleiro, precisamos colocar a nossa vida nas mãos dele. Deus abençoe. Se você chegou até aqui, amanhã eu volto para mais uma reflexão na palavra de Deus. Um abraço.